Contexto Geral entrevista o deputado federal do PSB Ceará, Antônio Bauman. Nós começamos a nossa vida pública no trabalho do SEBRAE, né? Eu fui técnico do SEBRAE, fui superintendente do SEBRAE, fui presidente do conselho. Ao longo de muitos anos, a ênfase do nosso trabalho era exatamente apoiando a pequena atividade produtiva, a micro e a pequena empresa. E após o convite feito pelo então governador Tasso Gereissati, fomos para a Secretaria de Indústria e Comércio no seu governo, permanecemos nessa secretaria também a convite do governador Ciro Gomes, e nesse período a micro e a pequena empresa teve no Ceará um apoio que foi exemplar para o Brasil, né? Grandes projetos da micro e pequena empresa foram desenvolvidos no Ceará e se espalharam pelo Brasil inteiro, em praticamente todos os estados brasileiros. Depois fui para a Câmara Federal com o apoio do povo cearense, das micro e pequenas empresas cearenses. E na Câmara Federal fomos eleitos, fomos o 8º mais votado do Brasil naquela oportunidade. E na Câmara Federal criamos então a Frente Parlamentar da micro e pequena empresa. Isso foi um trabalho pioneiro, foi a primeira vez no parlamento brasileiro, tanto no Senado como na Câmara, que havia que se criou um grupo de deputados e senadores que passaram a apoiar a micro e pequena empresa como uma coisa inovadora na questão da produção brasileira. O ator, a pequena empresa como uma atriz especial na vida da geração de emprego, no incremento da renda no cenário econômico brasileiro. E essa atividade gerou frutos maravilhosos, que um deles foi o Simples, né? Hoje o Super Simples, mas naquela época o Simples, que é um regime tributário especial para a micro e pequena empresa, que hoje também é modelo para muitos países do mundo, e que deu à micro e à pequena empresa a relevância que ela precisa ter, né, que esse conjunto de empresas no Brasil precisava ter para expressar e cada vez mais exercer o seu papel de geradora de emprego e incrementadora da renda. Esse trabalho, ele também se desenvolveu posteriormente na questão de facilitar, especialmente nesse nosso mandato, criar no Brasil uma conjuntura, os instrumentos legais que permitam a quem produz no Brasil ser valorizado. Porque no Brasil hoje, o Brasil se especializa hoje em exportação de commodities. Quando você quer agregar valor a qualquer produto, fabricar qualquer produto no Brasil, você tem uma carga tributária sufocante, você tem uma burocracia, um cipoal de legislação, de regulamentos, e que certamente inibe muito a produção brasileira e não dá competitividade ao produto brasileiro. Esse nosso mandato agora é um mandato dedicado a exatamente favorecer a quem produz no Brasil. Então nós criamos duas frentes parlamentares. A Frente Parlamentar da Fruticultura, da qual eu sou o presidente, e pioneiramente lançamos nessa legislatura a Frente Parlamentar de Apoio à Energia Alternativa, que é, pela primeira vez no Congresso Nacional, nós temos uma frente parlamentar mista, composta de senadores e deputados, e eu sou o presidente dessa comissão também, e ela visa exatamente favorecer no Brasil a geração de energia de fontes limpas, muito especialmente ênfase atual na energia eólica e na energia solar, e é bom lembrar que uma fração importante desses investimentos nessas novas fontes de energia é o Ceará, é o Nordeste brasileiro. Daí o nosso grande interesse em liderar esse movimento de valorização dessas fontes de energia. O apoio à micro e pequena empresa, é preciso que a gente lembre que nós temos hoje o sistema SEBRAE no Brasil inteiro, também que tem grande capilaridade de apoio. Ele vai do pequeno município de qualquer estado brasileiro às grandes capitais. E esse trabalho do SEBRAE é um trabalho que tem associado 4 componentes fundamentais. Primeiro, desenvolver o nível de gestão. Depois, aperfeiçoar a questão técnica e tecnológica dessas micro e pequenas empresas.
Por outro lado, nós temos os agentes financeiros concentrados em cima do Banco do Nordeste, cuja ênfase é a micro e pequena empresa. E nós temos também a questão do mercado, onde hoje as prefeituras, nós temos estimulado as prefeituras a comprarem uma fração importante dos produtos feitos pela micro e pequena empresa, exatamente para que elas possam ter esses 4 componentes atendidos. Ontem mesmo nós tivemos numa área rural, onde nós temos um projeto, que é o projeto Pingo d'Água, que é um projeto desenvolvido dentro da característica essencial da realidade nordestina, do semiárido nordestino. E então a gente via claramente esses 4 componentes funcionando. O SEBRAE apoiando na gestão daquele pequeno agricultor, aquele agricultor produzindo um produto de muito boa qualidade, porque tem assistência técnica. Por outro lado, nós temos o Banco do Nordeste tranquilo, investindo para ele, porque a própria prefeitura compra uma parte do produto dele. O banco também fica tranquilo sobre a questão da inadimplência, sabe que seus capitais estão sendo devidamente acompanhados. Então, essa é a realidade que se difunde hoje no Nordeste brasileiro. Nós temos ainda no Brasil uma mortalidade ainda muito grande da micro e pequena empresa, e essas razões e essa realidade ocorre exatamente onde falta uma dessas 4 pernas que compõem o apoio a essa atividade produtiva de pequeno porte. Onde falta aperfeiçoamento tecnológico, ou onde às vezes você tem um bom padrão tecnológico, mas não tem um acompanhamento de gestão. Às vezes tem esses 3 componentes, mas não tem como o micro e pequeno empresário acessar os mercados com o seu produto. Então, onde falta um desses componentes, um desses 4 componentes, normalmente a micro e a pequena empresa tem dificuldade de sustentação. Mas um ponto importante é que o regime tributário especial que a micro e a pequena empresa brasileira dispõe hoje favoreceu muito para que essa mortalidade não atinja de uma forma a desorganizar o setor, nem, por outro lado, venha de alguma forma a impedir que a carga tributária, a complexidade do sistema fora do simples venha, de alguma forma, favorecer a sua mortalidade. Nós temos desenvolvido um esforço muito grande de disponibilizar para a micro e pequena empresa brasileira, através do transporte marítimo, do modal marítimo, a possibilidade de acessar mercados internacionais com os seus produtos, com um sistema adequado para a micro e pequena empresa. Os portos estarem adequados para receber os contêineres, os produtos da micro e pequena empresa, e poder fazer essa exportação para diversos países. Nós começamos com uma articulação com o governo francês, com a região do norte da França, através do porto de Dunkerque, que é um importante porto francês. Por outro lado, esse projeto, ele pelo lado do modal marítimo, pelo lado do transporte marítimo, tem a mesma característica do que o Correio faz com o modal aéreo, que é o exporta fácil, que é administrado pelo Correio. O Correio é o operador desse modal. Então, nós estamos querendo que um programa com as mesmas características possa também ter na alternativa do transporte de container a possibilidade de favorecer uma exportação em um volume muito maior do que o modal aéreo permite hoje em dia. Então, o exporta mais marítimo tem exatamente essa característica. E o governo deverá lançar muito proximamente um MP, uma medida provisória, caracterizando e institucionalizando como um programa do governo federal definitivamente essa questão do exporta mais marítimo, que foi uma ideia que nós conversamos com todas as instâncias do governo federal, desde o Palácio do Planalto até os ministérios e os órgãos que têm SEBRAE, APEX, os órgãos que têm afinidade com a atividade da exportação da empresa brasileira. Ser a sede de uma Copa do Mundo, ela tem um impacto na economia muito grande,
por muitas razões, né? Há muitos vetores a serem analisados quando você tem um evento, um mega evento dentro do seu estado, na sua capital ou na sua cidade. O efeito econômico de um evento dessa magnitude, ela passa desde a pequena atividade produtiva, né, o artesanato, a atividade da micro e pequena empresa, que está mais próximo do centro do próprio evento, da cidade sede do evento, mas ela tem uma ressonância que atinge outras cidades e outros estados que, mesmo não sede da Copa, se beneficiam do grande fluxo de pessoas, de turistas do estrangeiro, turismo nacional, que vem para assistir os jogos e vem em função do mega evento. Então, nós conversávamos há pouco tempo atrás com os artesãos do Cariri e nós falávamos que a forma de acessar essa oportunidade em Fortaleza tem que ser discutida entre as associações de micro e pequena empresa, de artesãos, exatamente para que eles possam, no deslocamento de uma fração desse fluxo, que certamente vai ocorrer da capital para o Cariri, eles usufruam desse fluxo, tendo locais de apresentação do seu produto, dos seus produtos, do seu artesanato, da sua atividade produtiva. Da mesma forma, eles podem também, através de instrumentos que estão disponibilizados hoje, feiras, eventos paralelos, praças, mercados, né, ele pode também vir com o seu produto e apresentar onde está havendo o fluxo principal em função do mega evento. Então, as formas são muitas de você aproveitar. O que é certo é que as sedes desses eventos serão mídia mundial, né, serão vistos por bilhões de pessoas, não são nem milhões de pessoas, nem centenas de milhões de pessoas, são bilhões de pessoas, e isso certamente favorece para que aquele destino turístico, os produtos desse destino, tenham a oportunidade de se apresentar e estar na prateleira dos tour operators do mundo inteiro. Então, naquela oportunidade e em outras oportunidades futuras. A principal controvérsia é a questão da abertura da possibilidade de bebida alcoólica dentro do próprio estádio, né? Isso é a principal controvérsia. Isso tem suscitado muitas discussões, a FIFA tem colocado para o governo brasileiro a necessidade de fazer essa abertura em função da viabilidade econômica, da gestão do seu leque de patrocinadores. Isso certamente tem causado muita controvérsia e muita discussão, né? A bancada evangélica na Câmara e no Parlamento tem se colocado contra isso, né? Eu creio que meu modo de entender, nós temos que encontrar uma alternativa de que de alguma forma possa contemporizar os dois interesses, né, das principais bancadas, porque as bancadas vão ser determinantes para a aprovação ou não. Mas eu creio que há um meio termo, que é você poder abrir para fora do estádio, mas e não ter a comercialização dentro do estádio, né, na oportunidade do jogo. Eu, pessoalmente, acho que essa alternativa é uma alternativa melhor, porque evita também que a bebida alcoólica dentro do jogo, junto com a emoção das partidas, com uma ambiência natural de rivalidade, que isso possa, de alguma forma, ser muito mais danoso na realidade brasileira. Nós estamos falando das torcidas mais emocionadas e mais vibrantes do mundo, no caso do Brasil, o país do futebol, mundialmente conhecido. Então, que essa combinação entre emoção, rivalidade e bebida alcoólica possa, de alguma forma, colocar em risco a beleza do espetáculo, a diversão, que é o principal motivo desse mega espetáculo, e que essa questão possa ser feita fora do estádio, né? Mas não durante o jogo.
O governo federal, ele tem, obviamente, se esforçado no sentido de atender ao interesse da FIFA plenamente, né? E que isso é um compromisso que o governo federal fez na ocasião das negociações para trazer esse mega evento para o Brasil. Mas eu creio que essa dicotomia, essa polaridade na visão de uma fração importante do parlamento e o próprio governo pode levar a uma outra alternativa, que afinal de contas é essa que eu estou falando agora. Você pode até fazer toda a atividade, o merchandising da bebida alcoólica dentro do estádio, mas você não pode só e simplesmente vender a bebida alcoólica dentro do estádio. Essa é uma ideia que nós estamos trazendo no sentido de tentar colaborar com a solução dentro do parlamento, nessa negociação e nesse confronto entre o interesse da FIFA e do governo federal e a aprovação da lei da Copa dentro do parlamento brasileiro. Uma mega operação dessa, né, um evento mundial como esse, ele tem um impacto imediato, né, por ocasião do próprio evento, mas ele realmente deixa para o futuro consequências que são consequências extremamente importantes para a vida do município, do estado, da região brasileira. Se a gente analisar do ponto de vista regional, o Nordeste brasileiro, que tem Recife como sede, tem Natal como sede, tem Fortaleza como sede, se já era anteriormente um grande destino internacional, do fluxo internacional do turismo para o Brasil, essa região agora vai ter vai ser multiplicado esse potencial e essa realidade atual em função da concentração da mídia do mundo inteiro nesses três polos, né, as três sedes de evento. Por outro lado, a infraestrutura necessária para atender às exigências dos patrocinadores e dos operadores e dos organizadores do evento deixa uma consequência e uma qualificação urbana que o processo normal certamente levaria muito mais tempo para se afirmar do que a velocidade com que tem que se colocar essas infraestruturas, né? Então, a questão da mobilização urbana, né, a questão viária da cidade, né, o governador Cid tem dado um exemplo assim de como tem que se administrar esses momentos pré-Copa e pré-grandes eventos, né, a proporção que afirma o Ceará como o estado que tem as obras mais avançadas, tem os processos completamente dentro dos seus orçamentos e dos seus cronogramas. Isso tem dado para o Ceará uma possibilidade, inclusive, de ter eventos prévios da Copa, que são eventos quase tão importantes e tão impactantes como a própria Copa. Então, essa realidade atual da cidade, ela é completamente alterada positivamente em relação a várias coisas, inclusive em relação à própria vida econômica da cidade. Geração de emprego, incremento de renda, favorecimento da atividade produtiva, né, ressonância do impacto do mega evento ao longo da história. Então, eu creio que esse é um salto que certamente as gerações posteriores e mesmo os tempos após o evento vão confirmar esses pressupostos. A proposta da PEC 555, a ideia em si é uma ideia que leva a possibilidade do funcionário público federal ter a sua previdência complementar. Eu acho que esse é o principal elemento da ideia, né? Ao mesmo tempo que poderia, né, aliviar e tirar do erário todo o ônus de manter uma previdência no futuro, manter uma previdência adequada para o funcionário público federal. Eu votei contra, né? Eu votei contra por uma razão muito simples, porque ela é tão determinante para a vida do funcionário público federal que ela teria que ser necessariamente mais discutida, né, com as instituições que veiculem legitimamente o interesse do funcionário público federal.
e, ao mesmo tempo, fazer de uma forma tal que não possa gerar as ansiedades e as inseguranças que era gerar no meio do funcionário público federal. Então, meu posicionamento contra na oportunidade foi exatamente porque eu estava ouvindo a voz dos que veiculam o interesse do funcionário público federal. E eu via neles, e era expressado por essas instituições, uma grande ansiedade nessa alteração e nessa mudança. Mas, essencialmente, eu não sou contra a ideia, né? Eu sou contra o processo que se estabeleceu, embora fosse alguma coisa que tivesse entrado há muito mais tempo no Congresso Nacional, mas ele não foi devidamente deglutido, né, discutido, fosse absorvido pelo funcionário público federal, a ponto de ele compreender que era uma coisa boa para ele. Então, a ideia que dá é que é uma coisa boa para o governo federal, mas não é uma coisa boa para o funcionário público federal. Essa insegurança era a insegurança que eu gostaria de ter visto superada, à proporção que o governo estabelecesse formas de interação e de discussão com as próprias instituições que representassem o funcionário público federal.